Alagoanos, vamos continuar essa série de entrevistas com os pré-candidatos a governo de Alagoas, deputado federal, estadual. Chegou aqui no Sertão e eu em Palmeira dos Índios, entra no grupo de rádios e a gente entrevista. Hoje, o pré-candidato a governo de Alagoas, Fernando Collor, que essa semana lançou a sua pré-candidatura e busca agora, ao lado de aliados, o presidente Bolsonaro, de Arthur Lira e de outras lideranças, chegar ao governo de Alagoas pela segunda vez. Vamos direto ao assunto. Fernando Collor, primeiro, uma alegria enorme tê-lo aqui. Em 1975, eu estava lá na TV Gazeta, trabalhando com o seu pai, o senador Arnoldo Melo, que muito fez pelo nosso estado de Alagoas. Rodovia de Palmeira dos Índios a Maceió, o Sertão, o estádio Arnoldo Melo aqui em Santana de Ipanema e muitas outras obras importantes. Nós sabemos que o servidor público precisa de apoio, precisa de aumento. Todos os dias tem movimentação, tem greve. O senhor, como governador, vai melhorar a situação financeira dessas categorias? São enfermeiros, são agentes de saúde, professores, e sempre tem aquela mesma conversa. Falta dinheiro, falta dinheiro. O senhor está preparado para trazer uma nova filosofia de trabalho e arrumar dinheiro para a gente também pagar bem aos nossos servidores estaduais? A gente chega com alguma ideia para beneficiar determinado setor, como esse de fazer justiça a essas categorias profissionais, por exemplo, sempre a primeira resposta é: não tem dinheiro, se isso acontecer vai quebrar o Estado, vai quebrar o país. E eu me lembro também que, como presidente da República, eu prometi igualar o que ganhava um aposentado do antigo Fundo Rural, que naquela época ganhava meio salário mínimo. E eu disse: eleito presidente, o primeiro decreto que eu irei assinar será determinando o pagamento de um salário mínimo integral a todos os aposentados do Fundo Rural. E aí, quando eu levei isso à equipe econômica, na preparação ainda do programa econômico que eu levei à população brasileira e registrei no Tribunal Superior Eleitoral, a equipe disse assim: não podemos pagar isso, não há possibilidade, não há dinheiro para isso. Naquela época a inflação estava em 80% ao mês, né? E a preocupação nossa muito grande era de acabar com a inflação, porque quem é mais penalizado num processo inflacionário, como nós sabemos, é o consumidor final, é a população, sobretudo aquela mais necessitada. E aí eu disse: pois é, mas vai quebrar o país? Eu vou mostrar a vocês que não vai quebrar. Vai ser o primeiro decreto que eu assinarei, o que eu fiz, e o país não quebrou. Então, muitos benefícios aí na questão das vacinas, né, que aqui chegaram, graças ao apoio do presidente Bolsonaro. Foram mais de 500 milhões de doses que o governo federal disponibilizou para toda a população brasileira. Alagoas teve o seu quinhão e, graças a isso, nós estamos começando a debelar essa questão da Covid. Esperamos que essas aglomerações, agora de São João, que elas não deixem de impedir essa infecção, porque multidões, quando reunidas num processo pandêmico, num processo de pandemia, a gente sabe que a transmissão tem uma possibilidade muito maior de ter sucesso, mas enfim, e também nos recursos que nós trouxemos para as prefeituras de Alagoas, para que elas pudessem enfrentar as dificuldades, não somente no campo da saúde, mas no campo da agricultura familiar, para os pequenos produtores rurais. Conseguimos a redução de até 95% das dívidas dos produtores e pequenos e médios proprietários rurais, que tinham não tinham como pagar essas dívidas, e o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste estavam tomando as suas terras e tomando os seus equipamentos e implementos agrícolas. E nós conseguimos, com o presidente Bolsonaro, para fazer um programa em que essa dívida caiu em até 95%, não é? E as terras fossem devolvidas aos seus reais proprietários. A questão do FIES, do mesmo jeito, para aqueles alunos que não tiveram como fazer o pagamento do empréstimo tomado para cursar o
o ensino superior e, quando começassem a trabalhar, pudessem pagar o empréstimo tomado, se verificou também que, em função dos juros e tudo isso, eles não tinham como pagar. Foi feito um novo FIES, também abatendo em até 90% essa dívida. Tem um caso que me foi trazido por uma pessoa que eu encontrei casualmente na rua, e ele veio me agradecer porque o filho dele devia R$40 mil ao FIES, e graças a esse programa, pelo qual nós tanto lutamos e que o presidente Bolsonaro aceitou e implementou, essa dívida, segundo ele, caiu de 40 para R$4 mil, e o pagamento em parcelas fixas de R$400 por mês. Então, o benefício das pequenas e médias empresas, que nesse período da pandemia sofreram demais, não é? Foram mais de R$40 bilhões para financiar o capital de giro dessas pequenas e médias empresas. Enfim, são muitas as coisas que nós podemos, como senador, realizar graças ao apoio do presidente Bolsonaro. Bom, e aí, apresentei o meu nome novamente como candidato ao Senado da República, mas passou-se um tempinho, os candidatos se apresentaram ao governo e eu comecei a receber muitos apelos das diferentes camadas da sociedade alagoana, pedindo para que eu apresentasse o meu nome como governador, porque precisavam, não é, aqueles que constroem o desenvolvimento de Alagoas, dizem eles, né, que precisavam de um candidato com experiência, com maturidade, alguém que eles pudessem ter confiança de conduzir o estado de Alagoas num período difícil que nós vamos passar. Nós vamos passar, a partir do ano que vem, vamos passar em função das questões externas, porque o dever de casa o presidente Bolsonaro vem fazendo junto com o Paulo Guedes. Mas acontece que lá fora as coisas estão se deteriorando, a situação econômica dos países mais desenvolvidos, ela vem piorando, não é? E nós sabemos que isso vai, em algum instante, causar uma recessão mundial. E nós temos que estar preparados para isso. E Alagoas precisa ter um governador que, além da experiência, a capacidade já demonstrada de inovar, de ousar, enfim, de olhar por aqueles que mais necessitam e priorizar a iniciativa privada, o setor produtivo, a ter ânimo de investir, eles entendem que essa pessoa seria eu. Então, depois de muitas conversas, passamos aí 1 mês e pouco conversando, sempre em contato com o presidente Bolsonaro, quando aí recebi a intenção do presidente Bolsonaro de me ver como candidato ao governo, até porque ele não tinha palanque aqui em Alagoas. Porque quem faz o palanque do candidato a presidente nos estados é o candidato a governador, não é o candidato ao Senado. E aqui em Alagoas, nenhum dos candidatos até então colocados eram Bolsonaro. Alguns, inclusive, rejeitando o nome do Bolsonaro, né? Rejeitando, seja pela omissão, seja por uma ação a favor da oposição ao presidente Bolsonaro, nenhum deles tinha simpatia. Então, eu, como candidato ao Senado, precisaria tomar uma posição, ouvindo esses apelos que recebi, e depois em função dessa questão política também que revestiu todo esse sentimento da população alagoana de querer que eu me apresentasse como candidato ao governo. E assim, então, depois do beneplácito do presidente Bolsonaro, a quem mais uma vez agradeço, hoje nós temos um palanque a favor do presidente Bolsonaro, onde ele estará à vontade, no momento em que nos visitar, de ver ao seu lado amigos, companheiros, pessoas que ele veja e conheça. Alguns não o conhecem, mas vai conhecer pessoalmente pessoas que estão ardorosamente e de forma definitiva e cabal a favor da sua candidatura a presidente da República. Foi daí que nasceu a minha candidatura, Pedro. Muito bem, está aí. Olha, estou conversando com o senador Fernando Collor de Mello, pré-candidato ao governo de Alagoas, lançou os seus objetivos, a sua campanha de pré para chegar ao Palácio dos Martírios esta semana. E como jornalista e bom jornalista e experiente também na área de política, claro que ele deixa aqui o apresentador confortavelmente, porque ele solta realmente aquilo que tem ações. Se o presidente aqui
for realmente numerar, perdão, a quantidade de ações para os brasileiros, são muitas. Essa juventude de hoje, poucos sabem que o celular veio exatamente na sua gestão. Os carros brasileiros, hoje nós temos carros de todas as marcas, o senhor chamava de carroças, e de repente, fábricas internacionais vieram para cá, presidente. Isso nos dá assim, a alegria de que a renovação, a informática, a internet, posteriormente, nasceu tudo isso com o senhor lá atrás, que inclusive com a Eco 92, o mundo olhou para o Brasil e hoje continua vivo ainda aquele encontro das nações aqui. E a gente tem que agradecer, o Brasil mudou após a sua chegada à presidência da República. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a você por essa afirmação e realmente se vocês me permitirem, sem falsa modéstia, realmente o Brasil mudou, não é? O Brasil era antes de eu me eleger presidente, disputando, é bom que se lembre, né? Naquela época éramos 22 candidatos, e 22 candidatos de estirpe, né? Política e de serviços prestados ao país. Tínhamos candidato a presidente Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, o Lula, o Aureliano Chaves, o Mário Covas, enfim, pessoas que a gente dizia na época, né, raposas felpudas da política nacional. E nós ganhamos a eleição saindo de Alagoas, saindo do Nordeste, que queiramos ou não, embora resistamos a esse tipo de opinião, que eles lá no Sul e no Centro-Sul do país tem sempre alguma reticência em relação ao Nordeste, o que nós não admitimos, nem muito menos concordamos, né? Então, afinal de contas, sair aqui do Nordeste, nós ganhamos deles todos, que eram políticos do sul do país, São Paulo, com não sei quantos milhões de votos, e a nossa eleição, veja que interessante, Fernando, a nossa eleição foi garantida exatamente pelos 2 estados mais desenvolvidos do país, que são os estados de São Paulo e do Paraná. O que você falou, realmente, quando nós assumimos a presidência do Brasil, o Brasil era um país acanhado, era um país receoso do restante do mundo, era um país fechado. Nós estávamos nos grilhões dos monopólios privados que foram criados na questão na área da informática, na área automobilística, na área da petroquímica, na área do cimento, enfim, nós combatemos esses monopólios, abrimos as fronteiras do Brasil para um comércio com o exterior, mostrando que nós éramos, como somos, parceiros confiáveis, parceiros que davam as boas-vindas ao capital que quisesse aqui ser investido, enfim, e aí trouxemos o celular. Na campanha de 89, na campanha para presidente, para vocês terem uma ideia de como era difícil a logística, que foi a primeira eleição direta para presidente, depois de quase 30 anos, a última eleição tinha sido de Jânio Quadros, em 1960. Então não havia tradição dessa questão de marqueteiro, não sei mais o quê, não havia essa tradição porque não tinha marqueteiro, porque não tinha eleição, não é? E também o país muito fechado com a chamada, alguns vão entender, a substituição de importações. Bom, nós acabamos com isso, abrimos o país comercialmente, trouxemos os celulares que hoje nós não saímos de casa sem apalpar os bolsos para saber se nós estamos com ele no bolso, né? Deixa eu ver se a carteira está aqui, a carteira de motorista, a identidade, isso, aquilo, meu óculos, isso, pá. E o celular. Ninguém sai de casa sem o seu celular. Então, isso foi uma conquista, foi uma inovação trazida na minha época como presidente da República. Além dos computadores modernos, além dos carros, que o Fernando lembrou muito bem, da questão das carroças, e que eu chamei de carroças, né, num período, no momento entre a eleição e a posse, eu fiz uma viagem a diversos países para apresentar o meu programa de governo. Nós estávamos com uma moratória na dívida externa, ou seja, o Brasil tinha anunciado aos seus credores que pararia de pagar aos seus credores, portanto, o famoso beiço, né? E eu disse que não, que nós iríamos retomar o pagamento, que nós iríamos nos reintroduzir na economia internacional de forma soberana, tranquila, com bons parceiros, como já citei.
E isso foi muito bem aceito. E uma vez lá, num desses encontros, que foi em Bonn, na Alemanha, me reuni com os presidentes mundiais das indústrias e empresas alemães que tinham sua sede, que tinham também a sua filial aqui no Brasil. Então tinha a Siemens, a Zenit, a Volkswagen, enfim, várias dessas empresas todas e os presidentes mundiais ali reunidos. E eu apresentando as linhas gerais do meu programa de governo, do que eu pretendia fazer em termos disso, né? Da abertura comercial e do estabelecimento de uma parceria com o mundo, mostrando o Brasil com a sua verdadeira face, de um país que quer se desenvolver, de um país que quer avançar, de um país que quer ter os seus problemas cruciais sendo resolvidos, enfim. E aí o presidente mundial da Volkswagen, quando foi aberto o debate, ele fazendo algumas perguntas, sabe, que não estavam naquele tom ameno de respeito, perguntas às vezes bem objetivas, e recebia respostas também bem objetivas, mas ele fazendo alguma brincadeira, alguma picardia nas suas intervenções. E aí eu cheguei para ele, num certo momento, e disse: olha, eu gostaria de dizer ao senhor o seguinte, antes do senhor insinuar nas suas perguntas que não acredita que eu vá cumprir com o meu programa de governo, nas suas linhas gerais que eu aqui expus para todos os senhores, eu quero lhe pedir que o senhor comece a fabricar no Brasil carros, que o senhor fabrique carros. Aí ele disse, deu aquela risada, mas nós fabricamos carros, o senhor não sabe? Eu falei, não, o senhor não fabrica carros, o senhor fabrica carroças. O senhor fabrica carroças, manda aqui da Alemanha, esses maquinários ultrapassados, de modelos que o povo europeu e o povo alemão não aceita, e manda essas máquinas e essas pressas para o Brasil. E isso eu não vou permitir mais, porque eu vou abrir a importação e os senhores vão ter que competir com produtos importados e vão ter que melhorar os seus produtos para poder concorrer. E tudo isso em benefício de quem? Do consumidor final, que quanto mais concorrência tiver, em qualquer área, né, mais segurança o consumidor final tem de que ele, procurando, vai escolher aquele do melhor preço, ou do preço que couber no seu bolso, mas com boa qualidade do produto. E isso aconteceu no Brasil. Depois você falou também na Conferência Rio 92, que até hoje é considerada a conferência mais importante na questão ambiental e desenvolvimento sustentável já realizada no mundo. Hoje, tudo que se discute, hoje falando aí para os mais jovens, essa questão de mudança climática, que hoje aí nos atormenta e que vem sendo um tema recorrente de todas essas conferências que realizamos anualmente, e várias delas, mas sobretudo as COPs, né, que nós realizamos anualmente em cada país desse nosso querido planeta Terra. Esses temas foram levantados lá atrás, em 1992. A questão da biodiversidade, não é? A questão, enfim, das mudanças climáticas, como falei, a questão dos tratados todos que nós assinamos com diversos países, foram tratados que hoje balizam a discussão ambiental. E o Brasil subiu ao patamar de um país respeitado, de um país sempre chamado para debater quando o assunto também era meio ambiente, e o Brasil sempre ouvido, sempre muito respeitado, e eu fico muito feliz de ter como presidente do Brasil presidido essa conferência mundial que teve o nome de Rio 92. Exatamente. Tá, e a gente está concluindo dentro de instantes. O senador pré-candidato ao governo tem outras entrevistas, mas basta lembrar essas ações da Eco 92, São Paulo, a capital mais poluída do mundo, e de repente está aí hoje confortavelmente se anda em São Paulo, porque as medidas tomadas em 92 para que a indústria transformasse realmente os carros menos poluentes, hoje nós temos uma condição de vida melhor, o cuidado com o nosso meio ambiente, com a energia eólica que chegou, tudo isso projeto trazido pelo senhor. Nós sabemos de que tem aqueles indesejáveis ou traíras aqui no sertão que a gente chama, mas muita gente deve favor ao senhor. Eu me recordo que eu estava lá
em janeiro de 1987, quando o senhor assinava a portaria nomeando Olavo Calheiros para o seu governo, Renan Calheiros, que depois se tornou líder também do Congresso Nacional, líder do presidente Fernando Collor de Mello. Então, mostra que Calheiros, hoje em Alagoas, deve muito à história sua de ter puxado eles para o seu governo e também está numa oportunidade nacional lá em Brasília. Agora estão em campos opostos. Nesse momento, a gente costumeiramente vê o senhor em cima de palanques, trios elétricos, com Bolsonaro inaugurando obras, trazendo indicações. Recentemente, o senhor pediu a ponte que liga ali Penedo ao estado de Sergipe, a Niterói, e o Bolsonaro... Neópolis, perdão, Neópolis. Muito obrigado. Então, o que é que o senhor caiu na simpatia de Bolsonaro para liberar recursos para Alagoas? Inclusive, é verdade que o senhor esteve com o JHC para trazer recursos para Maceió, já na gestão dele? Já. Recentemente eu estive com o prefeito JHC, foi uma visita institucional, né? Eu tenho muito apreço pelo prefeito, pela sua família de longa data, mas foi uma visita institucional, em que eu o visitei na condição de senador da República, preocupado com os efeitos dessas enchentes avassaladoras que se abateram sobre todo o nosso território, principalmente aqui em Alagoas, e fui dizer a ele que eu estava à disposição para fazer o que fosse possível junto ao governo federal para que chegassem os recursos, objetivamente falando, para que ele pudesse ajudá-lo a combater aqueles desalojados e desabrigados em função da chuva. E disse também que eu estava ali fazendo a visita em nome do presidente Jair Bolsonaro, que havia me pedido que eu estivesse sempre em contato com as prefeituras mais afetadas para que o governo federal pudesse aportar recursos, como de fato aportou e vem aportando. E aí perguntei ao prefeito JHC se esses recursos estavam realmente chegando, e ele confirmou que sim. Perguntei se a Comissão de Defesa Civil Nacional já tinha chegado a Maceió, ele disse que sim, que por determinação da defesa do presidente Bolsonaro, a Defesa Civil Nacional já estava em Maceió, que ele havia reservado, inclusive, um espaço amplo no prédio da Prefeitura para que essas duas equipes, a Municipal de Defesa Civil e a Nacional de Defesa Civil, estivessem interagindo para melhor eficiência na aplicação desses recursos e na solução dos problemas por que passavam por que passam ainda hoje milhares de pessoas. São cerca de 18 mil pessoas que estão aí ainda em situação de necessidades, né? Então foi essa visita, fui muito bem recebido, e ele disse que estava tudo correndo bem, que os recursos do governo Bolsonaro estavam sendo recebidos, e disse que se tivesse alguma dificuldade, que ele me procuraria, e eu me coloquei à disposição dele, de Maceió, como de resto de Alagoas, para nós podermos agilizar no que fosse preciso na chegada desses recursos e na chegada também desse auxílio da Defesa Civil para os outros municípios que foram atingidos por essas enchentes. Presidente, muita gente aqui no Zap, muitas pessoas comentando também no YouTube, inclusive Eudes Paixão, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Santana do Ipanema, o Merica, está informando aqui que na sua gestão como presidente do Brasil, os velhos foram reconhecidos e tiveram salários justos. Ele agradece muito em nome das pessoas idosas brasileiras com as suas aposentadorias dignas, que antigamente era equivalente ao senhor receber R$200 e hoje o senhor foi para 1.000. Então, há muita gente agradecendo também o seu trabalho com os idosos, aumentando a aposentadoria. Muito obrigado, e foi uma boa lembrança do Merica. Um abraço para ele, e um abraço, aliás, eu quero citar aqui todos os municípios, né, que estão ligados aí nesse nosso bate-papo, além de Santana do Ipanema, Poço das Trincheiras, Olivença, Senador Rui Palmeira, Dois Riachos, Canafístula do Frei Damião,
Palmeira dos Índios, Estrela de Alagoas, Minador do Negrão e Cacimbinhas. A todos vocês, o meu abraço e a minha confiança de que estaremos aí sempre juntos, unidos em defesa de Alagoas e do Brasil. E realmente essa lembrança que o Merico traz é muito importante, porque quando o presidente da República, e aquilo que eu falei lá atrás, na entrevista, nós tínhamos esse interesse de fazer logo, e foi o primeiro decreto, como eu disse, de todos os aposentados do antigo Fundo Rural tivessem direito a receber um salário mínimo integral. E esse um salário mínimo integral era devido a eles, né, mãos calejadas, de pés descalços, aguando a terra muitas vezes com o suor do seu rosto para dela retirar o alimento necessário para saciar a fome de sua família e da sua comunidade. E nós, então, determinamos que esse pagamento fosse feito, e isso trouxe justiça ao homem do campo. E são pessoas, que eu chamo de uma forma muito amiga, de muito sentimento, né? A minha gente mais sofrida. É para eles que eu sempre volto os meus olhares. O meu olhar está sempre vendo e percebendo o sofrimento que eles estão passando e tomando providências para diminuir esse sofrimento. Então, a essa minha gente, aos pequenos produtores rurais, aos pequenos produtores de leite, nós também tivemos aí uma atuação muito forte para que o programa do leite em Alagoas não acabasse, porque chegou um momento, um ano aí, acho que foi 2019 ou 2020, que eu recebi a informação do Adelmar, da cooperativa CPLA, dizendo, olha, o programa do leite vai acabar. Eu falei, não, isso não pode. Aí lá fomos nós falar com o Paulo Guedes, e eu disse, não, vamos deixar aqui, não vamos cortar o orçamento, não vamos tirar a rubrica do orçamento, vamos deixar a rubrica, e esses recursos aqui eram 5 milhões de recursos para que a gente depois reforce. Eu falei, não. Nós queremos que seja dotado já nessa rubrica, seja dotado um número muito superior a isso, porque senão o programa do leite em Alagoas vai parar, vai acabar e vai deixar ao léu milhares de famílias sertanejas, milhares de famílias da bacia leiteira, e nós não podemos permitir isso. Afinal, depois de muita luta, depois de muita briga, conseguimos os 20 milhões, que era o que necessitávamos para dar continuidade ao programa do leite. Além disso, como senador também, né, destinei a máquina pasteurizadora da CPLA, uma máquina ultramoderna. O senhor, jornalista, um homem envolvido com cultura, sabe que Palmeira dos Índios hoje tem, inclusive, um amigo seu chamado Dr. Ivan Barros, que, como vereador, concedeu o título de cidadão honorário ao seu pai, o senador Arnon de Mello, e vai fundar agora, estava esperando passar para inaugurar a Fundação de Palmeira dos Índios de Cultura, com teatro, um arquivo grande de Graciliano Ramos. Eu não sei se ele estava me acompanhando, né? Então, doutor Ivan Barros, manda um abraço para o senhor, em breve me convidando para a inauguração da Fundação de Palmeira dos Índios de Cultura Graciliano Ramos, com teatro, com museu histórico, mas, enquanto isso, o seu homem de cultura enviou uma emenda para Palmeira dos Índios, para a recuperação da casa de Graciliano Ramos, e está há 4 anos fechada. Muitos turistas não estão indo para Palmeira dos Índios, porque a casa Graciliano Ramos está fechada e tem recurso carimbado que o senhor enviou para lá. Como é que o senhor vê esse descaso na nossa cultura? Sem dúvida nenhuma, isso é um absurdo, porque o esforço que nós fizemos, e todos tomaram conhecimento, né? Inclusive a presidente do IFAM esteve aí, não é? Os recursos estão garantidos, recursos carimbados, e não sei por quê, ainda não se concluiu essa obra, não está aberta, por favor, mas eu vou me inteirar desse assunto. Hoje é feriado lá em Brasília, mas amanhã mesmo já estarei sabendo do IFAM o que está acontecendo, e eu volto a falar com você, Fernando. Volto a falar com você no telefone para dizer exatamente o que está acontecendo, para que você possa dar conhecimento a toda essa sua legião de pessoas que acompanham aí o seu programa e o seu jornalismo.
eu quero aproveitar aqui para dizer ao senhor que em 2019, Santana do Ipanema e outras cidades foram invadidas pelas águas do Rio Ipanema e do Riacho Camuxinga. Desesperados, aqui o santanense manteve contato com a autoridade, com o Paulo Guedes, e o ministro imediatamente liberou 15 milhões para a construção de cerca de 250 a 300 moradias. Depois, o Bolsonaro mandou mais 7 milhões. Se conta na conta da prefeitura 22 milhões. Eu fiz uma matéria, caminhei para a sua assessoria, mostrando que só tem carrapicho, mato verde no local e não fizeram absolutamente nada. Segundo alguns correligionários, seria para que o presidente Bolsonaro não viesse a Santana inaugurar essas casas. E o povo está lá, casa rachada, na beira do rio, com medo do rio de novo, e esses 22 milhões e as casas não saíram, governador. Olha, isso é algo muito sério, né? Eu só tenho que lastimar profundamente que essas casas não tenham sido construídas e oferecidas àqueles que perderam o seu teto para proteger a si e a sua família. Não, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. O governo federal compareceu lá, nós falamos com o presidente Bolsonaro, falamos sempre, eu cito sempre o ministro Paulo Guedes, porque cada vez que eu vou conversar com o presidente, se é alguma coisa que dependa de recursos, não é? Eu vou primeiro com o Paulo Guedes, vejo a conversa dele qual é, se está de acordo, se não está de acordo, e, enfim, e já levo ao presidente e dizer assim, olha, estive com o Paulo Guedes, ele disse que está com dificuldade aqui, mas ele precisaria somente de uma palavra sua para resolver, ou o Paulo Guedes já concorda, então o presidente já telefona e manda fazer a liberação. E um dos casos foi esse, não é? Um dos casos foi esse. Eu me lembro que eu entrei em contato com o deputado Isnaldo Bulhões, que é uma família que todos sabem, não é? Temos ligações históricas, né? Que vem lá do meu pai, enfim, e eu passei por todas essas gerações até chegar à geração do Isnaldinho. E perguntei a ele, né, na oportunidade, se eu poderia fazer alguma coisa. Ele disse não, que já estava tudo sendo encaminhado pelo partido dele e que as coisas estavam caminhando bem. Mas, pelo sim, pelo não, né, eu fui e falei com o presidente, olha, tem essa questão dessas enchentes aí, o Isnaldinho havia me dito dessa questão das casas, ele falou, não, o Rio, graças a Deus, não teve nenhum óbito assim, mas algumas casas foram inteiramente destruídas e é esse dinheiro que ele está precisando, mas eu já encaminhei aqui pelos caminhos que eu tenho. Falei, bom, muito bem, mas aí, pelo sim, pelo não, volto a frisar, aí estive com o presidente Bolsonaro numa desses eventos em que participamos juntos, a convite dele, e aí no final desse evento eu falei, olha, a questão lá das enchentes, lá tem um município chamado Santana do Ipanema e tal, que está com o problema das casas, que precisamos resolver. Eu estive com o deputado da região e do município, ele disse que já tinha entrado em contato, só queria reforçar para que esse dinheiro chegasse o quanto antes. Então, esse dinheiro chegou, enfim, eu espero que ele seja aplicado e se essa notícia estiver confirmada mesmo, Fernando, de que o dinheiro chegou e as casas não foram construídas, isso me chama a atenção, me causa estranheza. Eu estou aqui torcendo para que essa informação ela não se confirme e que as casas tenham sido construídas e que aqueles que são o alvo da nossa atenção, aqueles desabrigados, né, desassistidos pelo período da chuva, tenham tido a assistência que foi trazida graças ao presidente Jair Bolsonaro. Isso, sem dúvida nenhuma, eu vou também dar uma checada nisso para saber o que está acontecendo, Fernando. Muito bem. Tá, olha, inclusive, eu estive no local, a prefeita, há cerca de 15 dias, encaminhou para a Câmara dos Vereadores um pedido de suplementação de 22 milhões para iniciar o processo de licitação, e esse dinheiro está na conta. Eu entrevistei o deputado Isnaldo há cerca de 3 meses, falava, cadê os 15 milhões que Bolsonaro mandou?
e ele disse, não são 15 milhões, são 22 milhões, mas tem muita exigência, tem que botar posto de saúde, tem o projeto, tem que ter escola, e isso seria a desculpa deles para demorar, e o povo sofrendo aí na beira do rio, com 22 milhões guardados há cerca de 3 anos. Completou agora, no mês de junho, 3 anos que esse dinheiro está. Mas eu queria aproveitar, Fernando, e fazer um apelo aí à prefeita Cristiane, ao meu amigo Marcelo, que verificassem isso. Por que essa demora? Por que essa demora, não é? Por favor, vamos construir as casas. Marcelo, dá uma força aí para que essas coisas aconteçam o quanto antes, meu amigo. Exatamente. E o Marcelo hoje é quem manda, é o segundo prefeito de Santana. Eu quero dizer ao senhor, o senhor colocou a Renilde hoje é a primeira suplente sua. O senhor liberou ela 6 meses para chegar ao Senado da República. Mas o carro dela aqui está cheio de Paulo Guedes e Lula, os primeiros suplentes. O senhor vai deixar agora, vai dar licença para a Renilde assumir em Brasília, ou o senhor continua trabalhando como senador nesse período eleitoral? Eu vou continuar trabalhando, Fernando, porque eu acho importante, não é, eu estar atento. Foi os 2 outros senadores tiraram licença para dar oportunidade aos seus suplentes de assumirem, não é? Mas nesse momento eu prefiro continuar no exercício do meu mandato. Eu acho que foi uma atitude meritória deles, porque nós temos que prestigiar os nossos suplentes, como eu prestigio os suplentes e as mulheres, não é? Então, nessa minha última candidatura, eu fui a doutora Renilde, e também falando com o Isnaldinho, falando com o Marcelo, com o Cristiane, enfim, com todos da família, e dizendo que, olha, eu gostaria muito que o sertão das Alagoas pudesse ter uma vez no Senado, tivesse voz no Senado, e que fosse uma mulher, que fosse a doutora Renilde, né? Que esposa do meu querido amigo Isnaldinho, enfim, do nosso finado e querido Geraldo Bulhões. E essa homenagem eu quis prestar ao sertão alagoano. E realmente ela teve a oportunidade de ser senadora. Hoje o correto é chamar a doutora Renilde de senadora doutora Renilde, porque esse título ela não perde. Ela não perde. Isso pelo protocolo brasileiro, ela não perde esse título, não é? E ela representou muito bem o sertão, representou muito bem Alagoas, e eu fiquei muito envaidecido pelo fato de ter dito às pessoas, tá vendo, acertei na escolha que fiz. Agora, nessa questão política, é claro que no fundo, no meu coração, eu sinto muito não contar com o apoio da família Bulhões. Sinto muito, e eles sabem que eu sinto. Sinto muito. Mas eu desejo que, enfim, que eles sigam o caminho que na política lhes aprouver, não é? Abandonando uma amizade de mais de 50 anos, que vem, como disse, do meu pai. Geraldo Bulhões disputou uma eleição aqui, foi governador com o meu apoio, não é? Se não fosse o meu apoio como presidente da República, talvez ele não tivesse tido o sucesso que obteve. O Isnaldinho foi conselheiro de contas nomeado pelo Geraldo Bulhões, que eu elegi como presidente da República, governador de Alagoas. O Isnaldinho, que era um menino, né, se transformou nesse fulgurante deputado federal. Enfim, e vem tudo daí, isso tudo nasceu lá de trás, como do mesmo modo, quero dizer, que quando candidato a governador em 86, recebi o apoio do Geraldo Bulhões, recebi o apoio da família Bulhões aí em Santana do Ipanema. Também como candidato a presidente, recebi o apoio integral do nosso, que era deputado federal à época, nosso querido amigo Geraldo Bulhões. Mas a gente sabe, a política é que nem uma maré. Uma hora está retraída, outra hora está chegando. Eu só peço o seguinte, que vocês de Santana do Ipanema e da região, né,
de Santana do Poço, da Olivença, de Rui Palmeira, de Dom Riacho, Pera Fístula, do nosso querido Frei Damião, Palmeira, Estrela, Minador e Gacimbinhas, que vocês não me esqueçam, né? Que eu não passe despercebido nessas próximas eleições, que vocês pensem, raciocinem, vejam, não é? Analisem as candidaturas, analisem o que cada um pode oferecer e que vocês conhecem bem e que tomem a decisão que melhor lhes aprouver. A mesma coisa da família Bulhões. Eu respeito a decisão que eles quiserem tomar em relação ao próximo pleito. A justiça será feita. Está aí, doutora Renilde, está aí, pessoal, está na hora de realmente fazer aquilo que ele fez a vida inteira, colocar o doutor Isnaldo lá no tribunal, graças à chegada de Geraldo. Quero até agradecer aqui, que o senhor esqueceu, mas eu estava lá em Mochotó, quando Sim. o senhor deu o aval para o início das obras do Canal do Sertão do governo de Geraldo Bulhões. E antes do senhor falar, eu quero dizer que Guia TV Brasil, de Pombal, TV Pombal, Guia TV Brasil, canal 91, lá na Paraíba, está retransmitindo para todo o Brasil, canal aberto, canal 91, e a população de Pombal e daquela região da Paraíba está mandando um abraço para o senhor. Está transmitindo agora, ao vivo, a sua imagem, o som aqui, também do nosso YouTube. Alain dizendo que vai, com certeza, chegará ao governo. Santelmo também diz que Bolsonaro e o senhor chegarão ao governo. O William Silva diz que agora o senhor ganhou o voto dele. A gente não está pedindo voto, pelo amor de Deus, mas diz que o senhor ganhou o voto. São muitas manifestações. Hein? Vitor Paulo Araújo também, aqui, também dizendo que vai acompanhar a sua caminhada ao governo de Alagoas. Isso eu fico alegre, porque a resposta do povo, a comunicação, aqui nesse fim de mundo do Brasil e do mundo que é a minha querida Santana do Ipanema. Eu diria no começo do mundo. Não é fim do mundo, é o começo do mundo. É o começo do mundo. Essa história do fim do mundo, um candidato perdeu a eleição em Maceió. Mas, desculpa. Começo do mundo. Aqui é a cidade mais querida, mais amada do Brasil. Mas eu quero aqui, na minha deficiência visual, hoje, com a cegueira total, mais feliz da vida de estar entrevistando um líder político, mas outros estão perguntando quem será o seu vice. Será o Leonardo Dias, vereador de Maceió? Será Célia Rocha, ex-prefeita de Maceió? E o seu candidato, pré-candidato a senador, já está definido também? Não, ainda não, Fernando. Na questão, e todos vão entender, na questão da escolha do vice, normalmente isso se dá nos dias que antecedem as convenções partidárias que vão fazer a escolha dos candidatos majoritários e proporcionais de cada um dos partidos envolvidos no pleito eleitoral. Então, ainda é cedo para nós tratarmos e objetivamente oferecer o nome de candidato a vice-governador. Tem várias pessoas, não é, que estão sendo cogitadas, não é, por aí, pela imprensa, pela mídia. Todos os nomes que estão sendo cogitados merecem o meu maior respeito, o meu maior apreço, mas isso só poderá ser decidido depois que nós conversarmos, porque não podemos pegar um vice e enfiar pela goela. Isso nós temos que ouvir as lideranças, temos que ouvir aqueles que estão nos apoiando, ouvir o sentimento das ruas, ouvir o sentimento do povo. E o candidato a vice sairá dessa análise, dessa conversa, desse diálogo, desse consenso que nós iremos buscar, não é? Então, por isso, lá para final de julho, né? Começo de agosto, quando tivermos as convenções. Na questão de senador, o que eu defendo é que as forças que estejam aqui em Alagoas, no campo de oposição ao atual governo de Alagoas, que nós tenhamos um único candidato ao Senado. É essa tese que eu defendo.
não tenho nenhum nome para sugerir, não tenho nenhum nome. O que eu tenho é ouvidos para escutar e, se me permitirem, opinar sobre qual deles, daqueles colocados para nossa análise, qual deles, na minha opinião, eu acharia mais conveniente para disputar a eleição do Senado. Mas isso também nós temos tempo, até a data da convenção, para apresentarmos aquilo que eu imagino possamos fazer, que é a escolha de um candidato somente das forças de oposição ao governo do Estado, que nós iremos apoiar para podermos elegê-lo o futuro senador de Alagoas. Para encerrar, você tem uma outra entrevista agora em outra emissora, vou fazer duas em uma. Arthur Lira, uma da liderança do PP, também está ali influenciando União Brasil, esse lançamento, a sua chegada esvaziou o palanque de um outro candidato, esvaziou. O pessoal está dizendo, cadê o povo que estava lá em cima, está tudo agora atrás de cola, não entendi isso de jeito nenhum. Mas, nesse momento, Arthur Lira e o senhor, eu estou falando para a Palmeira dos Índios, tem 3 emissoras agora e a região. O senhor recentemente foi ao Hospital Santa Rita entregar obras, junto com Arthur Lira, tem feito caminhadas. É sinal que Arthur Lira e cerca de 40 prefeitos irão lhe acompanhar, governador? Bom, eu queria dizer que a minha relação com o deputado Arthur Lira é a melhor possível, né? Ele tem sido um grande presidente da Câmara dos Deputados e as nossas conversas se sucedem, porque sempre os fatos políticos norteiam as nossas conversas. Tem fato novo, a gente tem que conversar isso, e essas conversas têm fluído de uma maneira muito natural. Em relação aí à questão do nosso hospital, do nosso querido, um abraço para você, doutor Pedro Gaia, parabéns pelo grande trabalho que vem realizando, parabéns à deputada e sempre prefeita lá da Estrela, a nossa querida deputada Ângela Garrote. Muito obrigado, Ângela, por todo o apoio que você vem emprestando ao meu nome nessa caminhada. Enfim, e ao doutor Pedro Gaia, eu queria dizer que confirmo, sim, a minha presença em Palmeira dos Índios no próximo domingo, dia 19, quando o doutor Pedro Gaia estará inaugurando uma maternidade exemplar dentro do hospital. Então, nós estaremos por volta de 9, 9h30 da manhã, em Palmeira dos Índios, para participarmos, junto com o doutor Pedro Gaia e de todos os amigos de Palmeira, dessa grande conquista que Palmeira alcança em função do trabalho incansável e da visão que tem o meu amigo doutor Pedro Gaia. Eu quero encerrar dizendo ao senhor que fiquei pela metade com muitos assuntos da área de saúde e outras infraestruturas para discutir numa outra oportunidade com o senhor. Mas pelas minhas contas de cego aqui, eu vejo que o senhor tem um apoio hoje aqui de cerca de 250 mil evangélicos em Alagoas. O senhor tem um eleitorado fiel, 15% do eleitorado. Tem agora o Bolsonaro, que vai transferir com certeza aquelas tradicionais de famílias que votam em Bolsonaro, que não votaram no senhor em 2018 e que podem votar agora. O senhor está passando de 500 mil votos para ir no segundo turno ganhar a eleição. O senhor surpreende com essa chegada do Bolsonaro? Olha, eu fico muito feliz com essas pesquisas que vêm sendo divulgadas, né? Algumas não registradas, outras registradas, enfim, e que me dão. Eu lancei a minha candidatura agora a minha pré-candidatura, melhor dizendo, no último dia 14. E essas pesquisas todas que estão aparecendo por aí são pesquisas feitas antes do meu anúncio como pré-candidato. E sempre me dão na dianteira. Eu fico muito feliz com isso, porque a gente percebe, né, que aquela solicitação que a gente recebeu para apresentar a nossa candidatura era uma solicitação feita do fundo do coração e com um raciocínio absolutamente adaptado às necessidades do que eles entendem Alagoas tenha e que eu, eventualmente eleito governador de Alagoas, possa atender. Então, de modo que eu fico muito feliz com tudo isso. O meu abraço a todo mundo evangélico, a todo mundo cristão, não é? Pelas palavras de incentivo que venham recebendo, e vamos continuar na luta.
Eu venho de uma longa caminhada política que já me colocou, né, como prefeito de Maceió, como deputado federal, como governador do estado, como presidente da República, como senador da República, e isso tudo eu devo a Alagoas. E isso eu carrego o quê? Experiência, maturidade, capacidade, competência de realizar, de inovar. Não preciso provar nada a ninguém. Todos me conhecem e sabem, a classe política me conhece e sabe que eu tenho ouvidos para ouvi-la, sabe que eu tenho consideração pela classe política e o povo sabe que eu estou ao lado dele. A iniciativa privada sabe que eu sou um defensor intransigente do setor produtivo alagoano e brasileiro. E tudo isso me dá a certeza de que, pelo menos, nós estaremos levando essa mensagem, não é? De Deus, pátria, família, liberdade, que são valores que nós não podemos deixar que se percam no nosso imaginário. Nós temos que trazer isso sempre na nossa mente. Deus, pátria, família e liberdade. E com base nisso, e com base nesse apoio do presidente Bolsonaro e do povo alagoano, é que eu estimo que a minha pré-candidatura possa avançar e nós possamos, eventualmente, dependendo de Deus e da vontade do povo alagoano, chegar novamente ao governo de Alagoas. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado a todos vocês, ouvintes, obrigado a vocês, sertanejos, meus queridos amigos, a minha gente que eu gosto, que eu quero bem e por quem eu sempre trabalhei. Muito obrigado a vocês por tudo. Um grande abraço. Grande abraço, boa sorte, obrigado, Jonas, obrigado a todos, companheiros jornalistas da equipe da assessoria do ex-presidente, senador, pré-candidato ao governo de Alagoas. Um grande abraço, Alagoas, muito obrigado. Vocês continuem aí curtindo, o vídeo vai ficar aí para ouvir, assistir. Quem perdeu, assiste de novo. Um grande abraço, Alagoas.